crendo que o Teu Espírito Santo está aqui presente conosco. E agora que nós vamos louvar, Senhor, engrandecer a Ti, usa-nos, Senhor, para a honra e a Tua glória, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Fique de pé, vamos estar então dando início nesse momento especial. Aleluia. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai, enche essa casa, Pai, com a Tua presença. Vai enchendo, Deus, os nossos corações de alegria, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Papai. Tu és o nosso Deus. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome. Cante, igreja. Teu reino
Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Você pode aplaudir ao Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória seja o teu nome, Jesus. Estamos aqui na tua presença, Senhor, para te adorar somente, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos que estão aí fora, venham aqui para dentro. Aleluia. Todos que estão aí fora. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Todos que estão aí fora. Que não estejam trabalhando, estejam aqui dentro para adorar o Senhor. As crianças, todos. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Minha adoração é para Ele. Obrigado, excelência para Ele. Aleluia. Oh, quanto é tudo. Feche os seus olhos nessa noite, nesse momento. Feche os seus olhos. Sem instrumento. Nós vamos estar clamando. Mas olha só, todos. Não é só um que vai clamar nesse momento, não. Uma só voz. Uma só voz. Nós aqui do Ministério do Louvor e vocês também, cada um. Isso tem que acabar com essa cadeia que quebra a adoração do Senhor nesse lugar. Existe aí um teto de bronze. Então vamos estar clamando nessa noite. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Senhor, quem somos nós sem a tua presença? O Senhor é o digno de toda honra. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer. Pai, que o Senhor venha nos despertar. Porque os tempos são maus. Os tempos são maus, Pai. E nós precisamos, Pai, estar conforme a tua palavra, a tua presença que nos ensina. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nessa vida, Senhor, toma cada um de nós aqui, Pai. Nós precisamos, Senhor, assim, decidir o teu refrigério, o teu socorro, a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, toma a nossa vida de tua força agora, Pai. Toma aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor, devida em tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, comanda a frente de tudo na tua igreja. Pai, que a adoração seja feita para ti, é para a tua honra, é para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quero pedir a vocês para ficar alerta. Deus vai fazer grandes obras nessa noite. Tem que estar ligado com as irmãs Giovana. Em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por te invocar.
contigo caminhar. Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Vitorioso é. Mas Senhor está. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Receba do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém? Aleluia. Nosso irmão Rafael. Amém. A paz do Senhor, igreja. É uma alegria estar louvando o Senhor junto com vocês. Fala com saudades, coincidências, né? E semana passada o pastor Eric foi muito claro conosco, trazendo para nós, fazendo a reflexão. Qual é o nosso propósito? Qual é o teu propósito? Queria compartilhar com vocês rapidamente a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, começando no versículo 1, que diz o seguinte: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. O 9. Honre o Senhor por todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, aqui está sendo muito claro. O Senhor pede que a gente seja fiel a Ele. Ele pede que a gente entregue a Ele, para que Ele seja fiel a nós e nos devolva isso. Algumas pessoas que já tiveram oportunidade de conversar nesse período que eu fiquei fora, eu comecei a refletir muito. A princípio, eu fui lá para trabalhar, fui lá para ficar 3 dias longe das pessoas que eu amo, mas fui lá para trabalhar. E lá Deus começou a falar comigo de uma forma que eu não estava entendendo. Naquele momento, ao invés de trabalhar, eu estava ficando sem trabalho. Amém? Estava recebendo, mas e aí? Eu fui lá a princípio para um propósito, mas eu achei que eu fui lá para trabalhar. E Deus foi lá, me levou para lá para ficar sozinho, sem falar nada, quieto, sem fazer nada às vezes, para falar comigo. E irmãos, igual aquele versículo 9, e assim como o pastor Eric falou, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor não só com nossos dízimos e ofertas, mas com o nosso dia a dia, com o nosso respirar. É chato às vezes ficar repetindo isso, mas quando Deus toca na gente, eu espero que Deus venha tocar no coração de cada um, que precisamos honrar. Porque honrar, o que significa? Distinguir, fazer diferença. É isso que o Senhor espera de nós nessa noite. É isso que o Senhor espera que nós façamos nesse momento de dízimos e ofertas também. É duro. A gente, homem, mulher, ser humano, a gente gosta disso aqui, de ter dinheiro. E não é ruim. Não é ruim. Mas a gente não pode tornar isso nosso Deus. E isso também, se Deus permite que a gente tenha mais dinheiro, que a gente nos dê saúde para trabalhar e alcançar coisas maiores para a gente devemos honrar também ao Senhor. Separar aquilo que é dele. Então nessa noite façam isso. É nosso propósito também honrar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Ah, Rafael, mas eu não tenho salário ainda. Eu tenho muito pouco. Mas Deus está pedindo isso. Que a gente honre, glorifique, louve a Ele todos os dias. Todos os dias. E
E hoje não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Não é porque o louvor acabou que a gente vai parar de louvar o Senhor. No momento de ofertas e durante a palavra também. Então que o Senhor continue tocando nos nossos corações para entender o nosso propósito e juntos, como igreja, caminhar, seguir e prosseguir. Amém. Aleluia, aleluia. Então, você que trouxe seu dízimo, suas ofertas, deposite aí nas ofertas. Amém? Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Oh Jesus, teu nome, poderoso és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Jesus Cristo está no trono. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que o Senhor seja hoje e sempre, Pai, fiel conosco, Pai. Nós possamos entender, Senhor, realmente o significado de te honrar, Senhor. E não só com nossos dízimos e ofertas, mas também, Pai. Então seja fiel, Pai, nessa noite, enquanto o teu povo permanecer nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Permaneça nos dando um culto abençoado. Nos dê uma palavra que toque o coração de cada um, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já falou do projeto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a nossa irmã Adriele. Ela vai estar trazendo a palavra que Deus colocou no coração dela para a igreja. Fiquem atentos, não fiquem desatentos, porque você pode, nessa noite, ter uma bênção muito maravilhosa. Mas se você estiver desatento, não vai receber. Amém? Deus abençoe a nossa irmã. Salve a todos com o Senhor. Amém. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4, o versículo 13 e 14. Diz assim: Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: Não imagineis que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada, rainha, para tal tempo como este. Só até aqui. Senhor, essa é a sua palavra. Essa é a sua preciosa palavra. Senhor, captura a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha me esvaziar de todo eu, de todo achismo, de tudo aquilo que vem de mim. E que o Senhor venha me encher de tudo aquilo que vem de ti, que vem do céu. Senhor, usa o vaso, porque eu sou tua. Eu pertenço a ti. Fala com a igreja, porque ela também pertence a ti, Senhor. Fica conosco. Senhor, fica conosco.
não ausente a sua presença de nós. Espírito Santo, continua neste lugar, de maneira audível e palpável, de maneira que nós venhamos entender que é o Senhor, te sentir. A sua presença é querida neste lugar. A sua presença é desejada nesta noite. Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, porque eu não tenho nada a ofertar para a igreja. De mim, Senhor, nada tem serventia, mas tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é precioso. E nós te entregamos honra, nós te entregamos glória, nós te entregamos majestade, porque tudo é teu, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Quem sabe não foi para isso que você foi elevada, rainha, para um tempo como esse. Eu vou falar de maneira resumida para a gente entender tudo o que estava acontecendo. Tudo começou quando Amã, um oficial do rei, convence ao rei de exterminar todos os judeus que haviam no império. E isso se deu por conta de Amã nutrir ódio. Ele nutria um ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Mardoqueu descobre essa trama e ele rasga suas vestes. Ele se veste de saco, de pano de saco, e coloca cinzas na sua cabeça. E isso significava renúncia, isso significava arrependimento, isso significava clamor. E foi isso que Mardoqueu fez. Ele se ausentou daquilo que ele achava bom, daquilo que ele achava que tinha algum tipo de posição. Quando ele rasga as suas vestes, ele rasga a posição que ele tinha. E ele se coloca em posição de humilhação para aquele povo. E Esther, ela descobre o que está acontecendo com Mardoqueu. Ela descobre que ele está lá, nos portões do rei, daquele jeito. E a resposta imediata de Esther é enviar roupas para Mardoqueu. E Mardoqueu se recusa. Ele continua com o seu clamor. Ele continua na sua posição de arrependimento, de ruína. Ele continua a clamar desesperadamente. Não porque as pessoas precisavam ver, não porque alguém tinha que ver que ele era muito santo, que ele clamava muito, que ele... Não. Quando ele se coloca nessa posição, ele contagia quem está ao redor. O arrependimento dele, o clamor dele é alcançado por outras pessoas. E Mardoqueu se recusa a vestir as roupas que Esther manda para ele. Então ela se angustia com o que está acontecendo e ela manda alguém, um servo, para saber o que realmente houve. E é quando ela descobre a trama de Amã, o golpe de Amã contra os judeus. E Mardoqueu, ele manda um recado para Esther. Ele pede que Esther se apresente ao rei para clamar pelo seu povo. E Esther, ela teme pela própria vida. E ela fala, tem mais de 30 dias que o rei não me chama. Eu não posso simplesmente ir lá na presença dele e me apresentar para ele. Porque qualquer pessoa que se apresentasse para o rei sem ser solicitado, essa pessoa morreria. A não ser que o rei estendesse o seu cetro. E a resposta de Esther, para dizer que eu posso morrer se eu fizer isso, foi uma resposta imediata de quem teme pela própria vida. É natural, é normal.
mas é quando Mardoqueu lembra a ela que eles são um só povo, que eles são um só corpo, uma só nação, que mesmo ela protegida dentro do palácio, a história dela e do povo dela seria apagada se ela se omitisse. Se ela decidisse escolher pela segurança do palácio e não por intervir em prol do povo. E o que é, com certeza, se a Esther decidisse não fazer nada, o Senhor enviaria alguém. O Senhor enviaria socorro para o povo dele. Ele levantaria outra pessoa. Ele levantaria várias pessoas. Porque o Senhor não depende de nós para nada. O povo do Senhor não depende de um protetor. Ele não depende de um herói. Porque o Senhor não precisa de quem salve o seu povo. Porém, entretanto, todavia, o que Esther fizesse não ia mudar o destino do povo judeu. Mas o que Esther fizesse ia mudar o destino dela. Ia mudar a vida dela. Ia mudar a maneira que as pessoas viam ela. Porque quando o corpo padece, quem perde sou eu. Quando o corpo padece, o prejuízo é meu. Quando o corpo adoece, quem fica doente sou eu. Não é o Senhor. E a omissão não mudou a vida de Esther, nem mudou a vida do povo, porque ela respondeu Mardoqueu. E ela falou: mande com que junte todos os judeus, peça que eles façam um jejum de 3 dias ao meu favor, e eu assim farei também. Minhas criadas também farão, para que eu me apresente ao rei. E é aí que está o segredo. Porque nós não temos mais tempo para ser omissos. Esse momento já passou. O Senhor, Ele tem chamado uma igreja posicionada. Uma igreja que não se preocupa com o próprio destino. Que não se preocupa com o que vão achar ao seu respeito, mas uma igreja que se compadece do outro. Uma igreja que sente a dor do outro. Uma igreja que se angustia e se aflige com a dor do outro. E quando uma igreja se levanta, assim como Esther se levantou, e ela fez um jejum, e ela pediu que as suas criadas fizessem um jejum, e os judeus fizeram um jejum. Aí começa o que a gente chama no corpo humano de sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é responsável por defender o seu corpo, fazer a proteção do seu corpo. E essa é a função da igreja. Se hoje você não se encontra na posição de quem defende o corpo, de quem protege o corpo, o seu destino está comprometido. Você está tendo prejuízo. Você vai adoecer junto com o corpo. Terça-feira que passou na célula de mulheres, nós entramos num assunto rápido sobre como um resfriado altera todo o corpo. Um vírus faz você sentir dor no corpo, dor nos olhos, coriza, tosse, febre. E todo o corpo tem consequências por causa de um vírus. Um resfriado traz consequência para todo o corpo. E eu lembro que a gente usou um outro exemplo que a gente disse assim: um pé não fica doente sozinho. Se um pé está doente, se um pé está infeccionado, todo o corpo trabalha para acabar com aquela infecção. É natural. O Senhor fez o nosso corpo assim. Se um pé está quebrado,
ele compromete todo o corpo, porque ele vai sobrecarregar o outro pé que tá bom. Ele vai sobrecarregar a sua lombar. Você vai começar a andar diferente. Você vai começar a sentir dores no corpo, porque um pé está quebrado. Não tem como passar ileso a doença de um membro. Não existe essa possibilidade. Não existe possibilidade de um pedaço do corpo estar doente e você que está em outro lugar, em outra posição, passar ileso a isso. Porque o Senhor nos chamou para ser corpo. Não somos membros separados. Não tem como ser só mão, só pé, só pescoço. Nós somos da mesma linhagem. Nós somos da mesma família. Eu acho impossível para uma mãe ver um filho doente e ela não sofrer junto. Eu acho impossível para uma irmã ver a irmã sofrer e ela não sofrer junto. Se alguém bate na sua irmã, você quer ir lá e bater em quem bateu nela, porque tu defende quem é seu. E quando é o povo de Cristo e quando é a família de Cristo, tu tem que defender também? Tu está sofrendo junto? A dor do teu irmão está doendo em você? A briga do teu irmão é a tua briga? O que você tem feito a respeito do corpo? Que posição você tem tomado a respeito disso? Nós não temos mais tempo de omissão. O Senhor está chamando uma igreja posicionada. E lá no versículo 15 diz assim: Então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu. Esta resposta: vai e reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebeis por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo que Esther lhe havia ordenado. Um povo que jejua junto tem êxito. Um povo que ora junto consegue vitória. Glória a Deus, aleluia. Não existe guerra sem exército. Aleluia. Não existe batalha sem soldados. Se existe uma batalha, precisa ter soldado. Se existe uma batalha, precisa de estratégia. Ei, santo és tu, Pai. Obrigado. Ninguém luta sozinho. Não tem como. Não tem aquela história que todo mundo fala que não tem como brigar sozinho. Se um não quiser, dois não brigam. Uma coisa assim, não me lembro de nada. Não existe briga sozinho. Ninguém briga sozinho. Mas para vencer batalhas, para vencer guerras, é necessário um exército. É necessário estar à frente da batalha. Uns estão à frente, outros estão atrás. Ah, mas por que estão atrás? Para ficarem protegidos? Não, para não deixar ninguém caído. Vão existir pessoas que estão à frente da batalha porque elas têm mais competência, não seria a palavra, elas têm mais experiência em guerra, experiências em batalha, e elas vão à frente, e elas vão abrindo caminho, e elas vão derrubando barreiras, e quem está atrás é quem não deixa ninguém ficar caído, quem está atrás é quem não deixa ninguém ficar atrasado, não deixa ninguém ficar ferido pelo caminho. Mas para isso, o exército precisa de estratégia. E estratégia é conversada. Estratégia é tratada junto. A gente não resolve uma coisa sozinho e todo mundo vai fazer. Não, o exército tem a sua estratégia e ela é combinada antes. É assim que funciona. Na maioria dos lugares. Eu nunca servi, mas eu penso que é desse jeito. E quando Esther junto ao povo judeu, suas criadas e ela, para jejuarem, ela tinha certeza que ia dar certo.
Mas mesmo assim, ela falou, se tiver que padecer, padeço eu. Mas omissa eu não vou ficar. Se você permite que o corpo morra, é você quem sai no prejuízo. Porque parte de você morre junto com o corpo. Você é responsável pela integridade e saúde dos membros desse corpo. Por isso, se posicione. Deus não te chamou para ser espectador. Deus não chama ninguém para ser espectador. O Senhor, Ele não tem chamado uma igreja para assistir. O Senhor não tem chamado uma igreja que fica olhando de longe. O Senhor chama uma igreja que é posicionada, que é estratégica e que não foge da batalha. E se você tem agido diferente, está na hora de mudar a rota. Muda a rota, muda a trajetória, porque ainda dá tempo. Quem está lá atrás vai ficar esperando por você. Ninguém vai seguir o caminho se você ficar para trás. Nós vamos esperar por você. E tem coisas que acontecem que não é sobre nós. Esther não foi levantada rainha porque ela merecia. Esther não foi levantada rainha porque ela era bonita. Ela não foi levantada rainha porque ela era educada ou porque ela tinha conhecimentos. O Senhor tinha um objetivo em levantar ela como rainha. A gente tem que parar de achar que Deus não sabe o que faz. A gente tem que parar de achar que com o Senhor existem coincidências, porque não existe. O Senhor é estrategista e Ele sabe exatamente o que faz. E se existe algo que você está passando hoje, não fique você pensando que é sobre você, porque não é. É sobre o Senhor, é sobre o corpo dele, é sobre a família dele, é sobre a noiva. E Ele cuida da noiva. O Senhor sabe o que faz com a noiva. E em Atos 28, fala sobre Paulo. Paulo naufragou na ilha de Malta e ele foi a nado. Ele naufragou lá no mar, ele foi a nado para a ilha. Chegando lá, ele teve pessoas que o recebessem com cortesia, com amor. Estava chovendo, estava frio. Fizeram uma fogueira para eles. E quando Paulo vai pegar alguns gravetos, uma víbora pica a sua mão, uma cobra. E as pessoas que estavam lá começaram a achar que ele ia morrer. Porque ele merecia a morte. Porque uma pessoa que naufraga, uma pessoa que fica à deriva no mar, que tem que ir a nado para uma ilha e depois ela é picada por uma cobra, naturalmente essa pessoa não está merecendo viver. E às vezes algumas pessoas pensam isso a nosso respeito. Quando muita tragédia acontece, provavelmente essa pessoa está em pecado. Provavelmente essa pessoa merece isso que ela está vivendo. Mas as coisas que são do Senhor não diz respeito a nós. Elas nunca dizem respeito a nós, só a nós. E nesse caso de Atos 28, dizia a respeito de uma pessoa, e era o pai de Públio. A noite passou, as pessoas viram que Paulo não morreu, que a mão dele não inchou, que ele não caiu duro, e elas acharam estranho. E elas pensaram, será que ele tem poderes? Será que ele é um Deus? O que será que ele é? E saindo dali, ele não morreu. E ele foi para a casa de Públio, que o seu pai estava doente. E ele orou por ele. E ele foi curado. E as pessoas que estavam lá ficaram sabendo disso. E os doentes daquela região foram para lá porque queriam ser curados também. Não era sobre Paulo. Era sobre o que ele carregava. Era sobre o que ele era capaz de fazer com o Senhor. Era sobre a oração que ele sabia fazer.
Era sobre a cura que ele tinha ao impor as mãos. As pessoas daquele lugar precisavam ser alcançadas. E com isso, Paulo precisou naufragar, precisou ficar lá na ilha, precisou ser picado pela cobra, porque aquelas pessoas precisavam do que ele tinha para oferecer. Isso não significa que Paulo não sofreu. Vocês acham realmente que ele achou confortável tudo o que ele passou? Vocês acham que a mordida de uma cobra não doeu? Que ele não sentiu? Que ele não sentiu frio porque ficou molhado? Que ele não sentiu desespero em ter que ir nadando até uma ilha? Gente, vamos parar para pensar. Vocês já chegaram tão fundo no mar que não dá pé? É impossível não dar um desespero. Até quem sabe nadar vai ficar um pouquinho desesperado, porque tu só vê a água e a terra está longe demais. Naturalmente ele sofreu, naturalmente ele ficou angustiado. É normal. Mas aquelas pessoas precisavam ser alcançadas. Então isso me faz pensar que, às vezes sim, nós passamos por coisas que nos fazem sofrer, que doem na gente, que pode ser até que a gente não mereça passar. Mas o Senhor, Ele tem um objetivo. E o objetivo não está ligado somente a você. O objetivo está sempre ligado a quem está doente. O objetivo está sempre ligado a quem está precisando. O objetivo do Senhor não é para quem está são, para quem está bem. O objetivo do Senhor não é para você enriquecer, para você prosperar, para você se dar bem na vida. Não. O Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para quem precisa. O Senhor ainda está de pé e disponível. O Senhor, Ele não precisa da gente. Ele não precisa da nossa ação. Porque se você não fizer, Ele levanta outro que faça. Se você não estiver disponível, outro vai estar. Se você não estiver bem para fazer o que Ele te ordenou, outro vai fazer. Mas é você quem sai perdendo. Quando você deixa de fazer aquilo que o Senhor te ordenou, aquilo que Ele te chamou para fazer, quem perde é você. O prejuízo é seu. Porque imagina você, o que Paulo sentiu quando aquelas pessoas foram curadas. Ele tem história para contar. Ele tem testemunho. Uau, o Senhor usa ele. Imagina agora, a gente vai voltar lá na história de Esther. Imagina, depois que tudo aconteceu e a trama de Amã foi descoberta e Esther conseguiu o encontro dela com o rei. E ela resolveu todos os problemas daquele povo. E aquele povo teve o direito de se defender. E aquele povo não morreu por conta da trama de Amã ou de um golpe, seja o que for. Imagina para Esther como é bom carregar isso na história dela. Ela pode dizer que fez parte disso. Ela pode dizer que ela fez parte, que é dela também, que o Senhor usou ela também, que ela faz parte de um povo, de um corpo que não desiste, de um corpo que não fica para trás. Ela faz parte de um povo que não retrocede. Ela faz parte de um povo que se une em prol de algo maior. Nós, como igreja, precisamos ser como Esther, que jejua pelo seu povo, que ora, que se reúne para orar e jejuar. Não porque nós queremos ser santos, mas porque nós precisamos ser como um sistema imunológico de um corpo. Aquele quem faz barreiras de proteção.
Aqueles que defendem o corpo dos ataques do mal. O mal não são pessoas. Nós não lutamos contra carne ou sangue. Nós lutamos contra principados e potestades. E aonde está você quando esse ataque começa? Em que posição você tem ficado quando o Senhor te chama como exército? Você tem se omitido ou você tem se posicionado? Nós não fomos chamados para espectadores. Eu vou repetir isso até isso virar entendimento. Nós não fomos chamados para espectadores. Nós fomos chamados como protagonistas nessa guerra. Não porque o Senhor precisa de nós, mas porque nós precisamos do Senhor. Porque nós somos uma família, porque nós somos um corpo, porque nós somos um povo. Nós fazemos parte da mesma linhagem. O céu é nosso. Nós vamos morar juntos. A eternidade é pra gente. Mas para isso, nós precisamos lutar hoje. Precisamos guerrear hoje. Precisamos estabelecer estratégias hoje. Nós precisamos nos colocar no lugar de barreira de proteção. Quem protege do vírus e da bactéria no corpo? Então, é assim. Quem vai proteger o corpo de Cristo dos ataques do mal? Quem vai identificar? Porque nós precisamos estar sensíveis para entender quando nós estamos sendo atacados. Mas se você estiver como espectador, se você estiver omisso, você não vai ver. E hoje o Senhor está nos chamando para guerrear, sim. O Senhor está nos chamando para nos colocar de pé. Às vezes a igreja parece que está cansada. Eu estou falando isso, eu não estou mandando um recado para vocês, eu estou falando de mim, porque eu faço parte dessa igreja. E tem vezes que parece que eu estou cansada, sobrecarregada. Parece que eu não vou ter mais forças, porque lutar cansa. Mas o Senhor me chamou como atalaia. E a atalaia se coloca na torre de vigília. A atalaia não tira os olhos de um dos portões. O atalaia, ele não descansa. Ele troca o turno, mas ele não descansa. É o atalaia quem protege dos ataques. Porque ele fica lá de cima da torre, vigiando quem está chegando. E vocês foram chamados como atalaia. O Senhor não chamou você para ficar sentado observando de longe. Ele te chamou para ficar de pé, observando do alto da torre e preparado para guerrear. O atalaia é quem vê lá longe o ataque chegando. É o atalaia que vê. Ele é o vigia. É ele que passa a informação do ataque. E é ele que dá a oportunidade para o exército se preparar para o ataque. E essa é a função de vocês. Essa é a nossa função. Permanecer vigilantes. Permanecer na torre de vigia. Para anteceder o ataque. Para quando o ataque do exército inimigo chegar, o seu exército vai estar preparado. O Senhor está chamando hoje atalaias. Ele tem chamado Esté. Quantas Estés vão ter aqui? Rainhas, sim, mas mulheres posicionadas, que sabem o que fazem. Mulheres posicionadas, que sabem a hora de agir, que sabem a hora de jejuar,
que sabem a hora de levantar todo um povo para orar e jejuar. Mulheres que se comprometem, que dizem, se tiver que padecer, padeço eu. Mas o corpo, o povo, não padece sozinho. Porque é você que se coloca à frente. É você que se coloca à frente. O Senhor tem chamado Paulos nesse lugar. Homens dispostos a, depois de naufragar, ir parar numa ilha e depois de ser picado por uma cobra, ele ainda ter disposição para orar por doentes. Homens que estão dispostos a ajudar, a impor as mãos, a curar, a levar aquilo que tem dentro de si para quem precisa. Homens posicionados, que sabem quem são, que sabem para que foram chamados, que sabem o que carregam dentro de si. Vocês acham realmente que é para qualquer pessoa passar o que Paulo passou? Ele tinha que ter certeza daquilo que ele carregava, para ele não adoecer as suas emoções e começar a achar que ele era coitado por tudo que ele estava vivendo. Ele podia pensar, poxa Senhor, eu não mereço isso, eu sirvo ao Senhor, eu faço a sua vontade, eu tenho pregado a sua palavra, e por que eu estou vivendo tudo isso? Paulo não era esse homem. Paulo era um homem que sabia o que carregava. Ele sabia para que ele foi chamado. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele não era coitado das suas dificuldades. Ele não era refém das suas dores. Ele não era refém daquilo que acontecia com ele. Porque ele estava ocupado demais em curar os doentes. Ele estava ocupado demais em pregar a palavra. Ele estava ocupado sendo quem Deus chamou ele para ser. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. O Senhor nos chama a levantar dessa cama de apatia. O Senhor nos chama a levantar correndo ao chamado do Senhor. Em Cantares 5, fala de uma mulher, de uma noiva, que se recusou ao chamado do noivo. A Bíblia diz que ele bateu na sua porta e chamou por ela. E ela disse que ela ouviu a sua voz, mas ela falou, já está tarde. Eu já lavei os meus pés, eu já troquei as minhas roupas. Eu não vou levantar agora. E em algum momento, ela lembra que ele é o noivo. Ela ouve a sua voz, ela sente um friozinho na barriga, porque ela o amava. Então ela levanta e vai abrir a porta e procurar por ele. Mas ele não estava mais lá. Ele já tinha ido embora. E ela sai correndo pelos corredores, pelas ruas do palácio. E os guardas do portão encontram ela. E eles batem nela. Eles não batem nela porque ela merecia apanhar. Eles bateram nela porque ela estava sozinha àquela hora da noite. O que eu quero dizer para vocês com isso? Quando o Senhor bater a sua porta, levante-se desesperadamente. Esqueça que já está tarde, esquece que você está cansado, esquece que você trabalhou o dia inteiro, que tu já trocou de roupa, que tu cuidou de filho. Eu não sei, esquece, é o Senhor que está chamando, é o noivo, é a voz do seu amado. Então se levanta dessa cama com desespero para encontrar com Ele. Glória a Deus. Não é possível que você escute a voz do seu amado. A voz daquele que cuida de você, que te ama, que provê, que te traz livramentos e ainda assim você está cansado para atendê-lo. O Senhor hoje nos chama a pular da cama, a sair do quarto de uma vez só, a perder a compostura. Mas é desespero de amor.
É desespero pelo chamado. É desespero para ser quem Ele te chamou para ser. E Ele te chamou para ser noiva. Ele te chama pelo nome. Ele conhece a sua voz. Ele conhece a sua letra. Ele conhece o gemido do seu choro. Ele sabe quem é você no meio de uma multidão. E você vai se recusar ao chamado dele. Não tem como se recusar ao chamado do noivo. Porque ele é irresistível. Porque é prazeroso servir ao Senhor. Porque é prazeroso amar a Ele. É prazeroso servir Ele. Não tem como permanecer da mesma maneira ao ouvir o chamado do Senhor. Não existe essa possibilidade. Mas se você nessa noite tem sido como essa noiva, eu te convido a levantar. Esquece as roupas que você está vestindo. Esquece que você já lavou os pés. Esquece que não é mais hora. Esquece que você está cansada. Lembra que tu é noiva. Noiva conhece o noivo. Noiva sabe o que o noivo quer. A noiva reconhece a voz do noivo no meio de várias vozes. A noiva não se confunde. A noiva sabe agradar o seu noivo. Vocês fazem tanto, nós fazemos pelos nossos filhos, por uma visita, pelo marido. Eu posso dizer por mim, eu gosto de fazer bolo fresquinho para minha família. Eu faço comida fresca para eles. Eu dou o meu melhor todos os dias para eles. Imagina pelo Senhor. Porque Ele é a razão do meu viver. É por Ele que eu estou de pé. É para Ele que eu permaneço aqui. Porque se fosse pela minha vida, pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, certamente eu não estaria aqui falando com vocês. Eu já teria me entregado para as desilusões, para os meus traumas, para a vida difícil. Nossa, as pessoas quando me veem, as pessoas que me viram criança, elas sempre falam assim, nossa, né? Você teve uma vida tão difícil. Alguns falam assim para mim, não imaginava que você ia viver assim hoje, você se deu tão bem, Deus foi tão misericordioso com você. Foi sim. E se não fosse por Ele, eu nem sei o que ia ser de mim. Mas para isso, eu precisei um dia me levantar. Eu não tive oportunidade, eu não tive tempo de me entregar às dores de um povo. Me entregar porque meu povo estava sofrendo, minha família. A minha história é tão triste. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de sentir pena de mim. Eu não tenho tempo para isso. Porque o Senhor me chamou para ser atalaia. E atalaia não tem pena de si mesmo. Atalaia não entra em briga desnecessária. Atalaia sabe o que faz. Sabe para que hora. Sabe o que vigia. Sabe a hora de se levantar. A hora de recuar. Atalaia sabe qual é o seu lugar. E hoje eu posso garantir a vocês que eu sei para que o Senhor me chamou. E Ele me chamou para ser noiva. Ele me chamou para ser atalaia. Ele me levantou como Esther para toda uma geração. Que se tiver que padecer, padeço eu. Mas o corpo não. O povo não. Se eu tiver que jejuar, eu vou jejuar. Se eu tiver que orar, eu vou orar. Se eu tiver que me abster das coisas que eu gosto, amém. Mas que padeça eu e o corpo não. O Senhor está chamando vocês. Não chamando para vir aqui à igreja aos domingos, para a gente adorar junto, para a gente servir de alguma maneira. O Senhor tem chamado vocês para guerrear.
se levantar como Esther, que faz jejum, que se apresenta sem poder se apresentar, que não teme a morte, porque ela se sentenciou quando ela apareceu na frente do rei. Ela colocou uma adaga no seu pescoço, porque ela poderia ser morta. Mas ela confiou. E ela não deu espaço para o medo. Ela não deu possibilidade para o medo de morrer. Ela foi lá fazer o que tinha que ser feito. E depois de tudo isso, depois de tudo que eu falei para vocês, se vocês ainda não entenderam para que o Senhor te chamou, eu vou te contar. O Senhor te chamou para se levantar como barreira, para ser soldado de um exército que defende um povo. O Senhor te chamou para, sim, ganhar uma espada. O Senhor te chamou para você ter estratégia. Se levante hoje como o exército que tu é. Se levanta hoje para fazer a função que você já veio desde que nasceu. A gente já tem essa função dentro da gente. Só que ela precisa despertar. Não tem mais tempo de você falar que é tarde para o seu noivo. Não dá mais tempo de você falar que está cansado. Não tem como mais você fingir que não está ouvindo o chamado do noivo. Porque uma vez que você faz isso, as adversidades te batem. Uma vez que você faz isso, você padece. O prejuízo é seu. Uma vez que você faz isso, você apanha porque está sozinho. E sinceramente eu não acho que você mereça isso. Ande com o Senhor. Ande com o seu noivo. Ouça o que Ele tem a te dizer. Faça o que Ele te chamou para fazer. Guerreie as batalhas que são dele. Se levanta. Se posiciona. Saia da cama de apatia e de frieza espiritual. O Senhor não chamou ninguém para ser espectador. Você não é chamado para ser espectador. Você não foi chamado para assistir. Você não foi chamado para sofrer as dores da sua vida. Você não foi chamado para sentir pena de si mesmo. Você não foi chamado para apenas viver essa vida natural. Ai, mas eu estou desempregado. Ai, eu estou doente. Não. Se levante como exército. Porque o povo judeu, quando orou junto com Esther, eles se levantaram como exército. E eles só tiveram o êxito porque eles entenderam quem eles eram. O Senhor está nos chamando para defender o reino. Para defender o povo, defender o corpo. Lembra do que eu falei para vocês? Se um pé fica quebrado, todo o corpo sofre. Todo o corpo fica sobrecarregado. Mas ao mesmo tempo, todo o corpo trabalha para acabar com aquela doença. Se você fica doente, todo o seu corpo trabalha lutando contra um vírus. Todo o seu corpo trabalha lutando contra uma doença. E é assim que a gente tem que ser. Não existe membros de um corpo separados. Não existe só pé, só mão, só cabeça, só pescoço. Nós somos um povo, um corpo que trabalha em prol de um membro doente. Vocês são responsáveis pela defesa do corpo. Vocês são o sistema imunológico do corpo. Vocês são responsáveis por prevenir as invasões. Vocês são responsáveis por manter o corpo de pé. Vocês são responsáveis, protagonistas. Coloque-se no seu lugar de responsável.
A integridade do corpo é sua responsabilidade. A saúde do corpo é sua responsabilidade. O seu irmão é sua responsabilidade. A dor do seu irmão é sua responsabilidade. Os erros de um corpo é a sua responsabilidade. Nós precisamos nos posicionar como quem defende o corpo. E se nessa noite você entende que essa responsabilidade é sua, levante-se e se posicione. Como soldado que você é, junte-se a esse exército que defende o corpo dos ataques do mal, que defende o povo dos ataques do mal, que entende que ninguém vai ficar para trás. Seja você o incentivador que fica na frente porque você tem mais conhecimento e experiência, ou seja você o que vai ficar atrás, levantando os caídos, mas você tem que fazer parte. Não dá para ficar olhando de longe. Não dá para só assistir tudo acontecendo. O Senhor nos chama hoje. Levante-se. Toma o lugar que é teu. Seja quem o Senhor te chamou para ser. Trabalhe naquilo que o Senhor te chamou para trabalhar. O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. Tu acha que Ele te teceu, que Ele te fez para você não fazer nada? Você acha realmente que o seu propósito é vir aos cultos todos os domingos? E o reino aonde fica? Nós lutamos contra principados e potestades. E principados e potestades não são combatidos com espectadores. Principados e potestades são combatidos com um povo que sabe guerrear, que sabe a hora certa de se levantar. Com um povo que ora, com um povo que jejua e um povo que sabe contra quem luta. E se você entende hoje que você faz parte desse povo, que você faz parte desse corpo, se levanta, se posiciona, seja protagonista nessa história. Mas, por favor, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Por favor, não bloqueie o seu entendimento e o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer em você. O Senhor tem chamado em nós, ser vida, uma igreja que sabe contra quem guerreia. O Senhor tem chamado em nós, ser vida, um corpo que cuida de quem adoece. Um corpo que tem um sistema imunológico forte e que tem barreiras contra os ataques do mal. Um corpo que jejua junto, que ora junto, que não guerreia entre si, mas guerreia contra o mal. E eu faço parte desse corpo. Eu faço parte desse povo. E se hoje você está doente, conta comigo. Se hoje você também faz parte desse corpo, mas você está meio balançado, saiba que você tem quem cuide de você. Porque nós somos da mesma família. E o seu sofrimento é o meu. A sua dor tem que ser a minha. A sua falência é minha também. O seu luto é meu também. As suas dores precisam ser sentidas por mim também. Porque se eu estiver dormente, eu perdi a minha essência. Se eu estiver dormente as suas dores, eu não sei mais para que o Senhor me chamou. Eu tenho que retroceder, voltar no caminho e
caminhar de novo com Jesus e entender para que eu fui chamada. Igreja, vocês são um só corpo. Corpo não anda sozinho. Corpo não se defende sozinho. Corpo não faz nada sozinho. Nós estamos juntos. Então se levante hoje, posicionado, entendendo para que o Senhor te chamou. Entendendo qual é a sua função no reino. Entendendo qual é a sua função no corpo. Porque de maneira nenhuma você foi chamado para assistir. Faça parte, se envolva, faça as barreiras, faça a proteção do corpo, mas faz. A inércia não te cabe mais. A inércia não serve mais para você. Essa roupa está puída, está estragada. Ela não serve mais para você. Então troca suas vestes. Troca sua função. Se cure das suas doenças. Mas faça alguma coisa. Já não é mais tempo de você sofrer as suas dores. De você entrar numa caverna para sentir pena de você mesmo. Para você achar que só você é picado pela cobra. Não temos mais tempo para isso. Porque o Senhor nos chama para orar pelos doentes. Para impor as mãos e curar quem precisa. O Senhor nos chama para depois do naufrágio, você ainda ter vigor e disposição para curar quem precisa. E esse é o seu lugar nesse reino. Esse é o seu lugar nessa igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E se você entendeu e entende que esse é o seu lugar, se coloca de pé nessa noite. Mas se coloca de pé, disposto a dizer para o Senhor: eu quero, eu faço parte, eu defendo. Eu não sobrecarrego o corpo, eu curo. Eu faço parte desse povo. E o meu povo não padece sem defesa. O meu corpo não fica doente sem que eu faça alguma coisa a respeito. Se você entende que hoje você é espectador, que você é protagonista, se você entende que você é o sistema imunológico desse corpo, se posicione. Pastora Ana, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Olha para mim.